Meus queridos irmãos, salve Maria, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de mostrar um livro que nós recebemos lá da editora Realizações, que é esta obra aqui, A Vida Intelectual, contendo o opúsculo A Arte e a Moral, do padre Sertlange, um grande dominicano, um grande tomista do século passado, um tomista da melhor cepa. Assim, a obra A Vida Intelectual é uma obra já consagrada, é quase que um clássico para quem se dedica à vida de estudos. É uma obra que eu diria obrigatória para quem deseja estudar, quem deseja ter uma vida de estudos produtiva. Bom, e eu gostaria de falar desta edição da Realizações, porque ficou uma edição muito caprichada, uma edição muito bonita, olha só, capa dura, com uma encadernação em tecido que dá à obra um tom ainda mais clássico, essas encadernações de como as obras eram antigamente, né? E assim, esse detalhe preto privilegiando ainda mais a obra. É uma edição, diga-se, bilíngue, francês-português. Eu não sei se vocês conseguem observar isso aqui. É uma edição bilíngue, contendo inclusive uma fitinha, para quem gosta. Eu gosto muito dessas fitinhas. Então, assim, é uma obra, além da riqueza do conteúdo, é uma obra que ficou uma edição muito bela. Recomendo a toda essa edição aqui. Bom, A Vida Intelectual foi escrita pelo padre Sertlange, se fundamentando em uma carta que Santo Tomás de Aquino responde a um aluno seu, que nesta carta este aluno pergunta como ele deve ter uma vida intelectual, como ele deve ter uma vida de estudos boa, correta. E Santo Tomás de Aquino elenca algumas dicas preciosas, valiosas para esse seu amigo, esse seu aluno. Então, o Sertlange se funda nessa carta e ele vai dizer coisas importantíssimas. Assim, só uma leitura atenta desta obra poderia expressar toda a riqueza. Não dá para expressar toda a riqueza desta obra em palavras em um vídeo curto no YouTube. Mas eu vou dizer algumas coisas que me chamam a atenção. Primeiro, é lembrar ao intelectual, lembrar ao estudioso que ele é, antes de tudo, um consagrado à verdade. E a verdade com V maiúsculo, viu? Ele é um escravo, ele tem que ser um escravo dessa verdade com V maiúsculo. Então é uma coisa que nós temos que sempre ter isso diante de nossos olhos, senão nós vamos esquecer mesmo essa consagração à verdade. Mas mais que isso, ele lembra que na vida de estudos é fundamental o quê? As virtudes. O intelectual precisa de virtudes. Por que eu acho que isso é muito importante? Porque, infelizmente, isso foi tirado do mapa nos nossos tempos. A ideia de que deve existir uma condição, que deve existir um equilíbrio, uma relação entre a vida de quem escreve e o seu escrito, uma congruência, uma coerência, foi perdida. Hoje o intelectual ele pode ser um depravado, um vicioso, algo totalmente impensável na melhor tradição filosófica, como a que se funda o padre Sertlange. Por quê? Porque, é claro, se o intelectual ele é um consagrado à verdade, e ele não pode, ele tem que ter domínio pleno sobre si. Ora, uma pessoa que é viciosa, que se entrega aos vícios, ela é escrava desses vícios, ela não é livre. E esses vícios podem como que obscurecer a sua visão da verdade, ou fazer com que ele busque, ao invés da verdade, a própria mentira. Porque seria mais conveniente esta mentira aos seus vícios. Negar a verdade, às vezes, é mais conveniente aos nossos apetites, né? Então, por isso que ele diz que, antes de tudo, o intelectual tem que ser consagrado à verdade e ele tem que ser virtuoso. Bom, então, faça uma leitura do livro A Vida Intelectual, que vale muito a pena. Gostaria de comentar este opúsculo que essa edição contém, que é o opúsculo A Arte e a Moral. Porque, assim, é uma coisa belíssima e extremamente importante em nossos dias. Em nossos dias que a arte ela cultua o feio, que a arte cultua o horrível, pensar, refletir, filosofar sobre as relações entre a arte e a moral se torna tão importante, né? Bom, o padre Sertlange, como um bom tomista, ele começa esse opúsculo se perguntando: será que existe mesmo uma relação entre a arte e a moral? E ele vai expor, em primeiro lugar, a opinião dos paladinos do vício, né? As pessoas que são viciosas. Ele vai dizer que essas pessoas buscam o mais fácil, que é negar qualquer relação entre a arte e a moral. Essas pessoas, diz o padre Sertlange, elas dão a seguinte
elas defendem a seguinte tese. Ora, o objeto da moral é um, e o objeto da arte é outro, totalmente diferente do objeto da moral. O objeto da arte é o belo. E abre um parênteses aqui, se ele estivesse dialogando com os artistas de hoje, ele teria que primeiro relembrar aos artistas que o objeto da arte de fato é o belo. Porque hoje, como eu disse, os artistas cultuam, não todos, mas uma grande parte, cultuam o feio, o horrendo. Transformam a arte numa espécie de prostituta dos apetites mais baixos do homem, uma espécie de prostituta de um sem número de ideologias. Fecha parênteses, né? Então ele vai dizer, olha, essas pessoas dizem que o objeto da arte é distinto do objeto da moral e que, portanto, fazer da arte uma espécie de apóstolo da moral, dos valores religiosos, é destruir a arte, porque é colocar nela um objeto que lhe é estranho. E o padre Sertilante vai responder a essas pessoas, olha, por mais que essa ideia seja um tanto quanto subversiva, por mais que essa ideia seja um tanto quanto estranha, ela possui um fundo de verdade, e por isso que ela merece atenção, e por isso que ela, inclusive, é tão perigosa, atrai tantas pessoas, assim, né? Ele vai dizer, qual seria o fundo de verdade? É constatar, de fato, que o objeto da arte é o belo e não o bem. Agora, a arte... Portanto, o artista ele não é mais obrigado do que qualquer outro intelectual a servir a moral. Ele não tem que servir a moral de uma forma diferente dos outros intelectuais. Como assim? Ora, ninguém espera de um médico que ele faça teologia no consultório, nem de um psicólogo, e nem de um astrônomo em suas pesquisas que ele fale de Deus, faça uma pregação religiosa. Ninguém espera isso de um químico em seu laboratório. Por que esperar então de um artista? Não se espera, se ele faz ótimo, diz o padre Sertilante, mas não se espera necessariamente. Agora, diz o padre Sertilante, o que é a moral? O que é moralidade? Ele vai dizer que a moralidade é uma conformação nas relações humanas, dos atos humanos, com o fim do homem. Então, qualquer coisa que fira essa relação, essa subordinação mútua entre o ato humano e o fim a que o homem se propõe, que o homem possui, é algo que merece ser questionado. Isso é de um realismo extraordinário. Por quê? Porque, olha, se a arte ela fere essa relação, se a arte ela privilegia a destruição desse fim último do homem, se a arte atrapalha nessa subordinação entre o ato humano, a atividade humana e o fim do homem, então ela é ruim. Não é uma arte verdadeiramente. Bom, o que ele se responde em seguida? Ele vai responder até a seguinte pergunta: mas você é um religioso. Eu sou um ateu? Diz o padre Sertilante. Pode alguém se perguntar. Pode um ateu perguntar: eu não sou um religioso. Então, eu não tenho que me subordinar à moral. Minha arte não precisa se subordinar à moral. Ele vai dizer, mesmo para a pessoa que é irreligiosa, mesmo para a pessoa que tem aversão à religião, ela tem que concordar conosco. Por que ela tem que concordar conosco? Ou seja, da relação entre a arte e a moral. Por quê? Porque ela não pode negar que existe no homem duas potências superiores, que é a inteligência e a vontade. E não pode negar que o homem possui apetites inferiores, como, por exemplo, o apetite concupiscível e o apetite irascível. Então, uma arte, diz o padre Sertilante, que favoreça esses apetites em detrimento às potências superiores do homem, que é a inteligência e a vontade, é uma arte que vai tender a escravizar o homem. Por quê? Porque vai tirar desta pessoa, mesmo que ateia, vai tirar dessa pessoa o domínio da sua vontade e da sua inteligência sobre o seu próprio ser. Profundo demais. Isso é de um realismo extraordinário, gritante, que só um tomista da melhor cepa poderia chegar, né? Porque isso acaba com todas as objeções que se fazem aos religiosos. Por quê, meus caros? O vício, ele tira a liberdade do homem. O vício, uma arte que favoreça os vícios, uma arte que favoreça o mal, o horrendo, o feio, ela vai tirar a própria liberdade do ser humano. Vai fazer com que esse ser humano se torne escravo dos seus próprios vícios. Isso é muito grave. Isso o ateu não pode negar. Pois bem,
Então, ele vai tratar, isso é só uma parte do primeiro capítulo, viu? Do livro A Arte e a Moral. Ele vai tratar depois, vai fazer uma análise muito profunda da questão do nu na arte, vai fazer uma crítica muito pesada da ideia tão em voga hoje da arte pela arte, uma crítica que ele faz muito importante. Então, assim, é uma leitura que valeria a pena comprar essa edição só por esse opúsculo, A Arte e a Moral, viu? É um opúsculo muito, muito forte, muito, muito importante para nossos dias, para todo estudioso sério. E além do mais, você vai ter uma edição muito bela, contendo o clássico da vida de estudos, A Vida Intelectual. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, comentar aqui o que você achou, se você quiser dar sugestões para próximos vídeos, estamos aqui, deixe a sua sugestão. Vou deixar o link para a compra deste livro aqui nos comentários. Então, se você comprar este livro ou qualquer outro livro da Realizações por meio deste link, você estará ajudando o nosso apostolado com uma pequena quantidade da sua compra. Você não vai pagar nada mais, só que eles destinam uma pequena porcentagem das suas compras ao nosso apostolado. Dessa forma, você pode ajudar o nosso apostolado de uma forma sem ter maiores prejuízos. Tá bom, pessoal? É isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus. Salve Maria. Até mais.